Pessoal do segundo EJA, vamos comentar com vocês a nossa matéria de física desse primeiro bimestre, que é calor e temperatura. Calor e temperatura são dois conceitos fundamentais na termologia. O que é calor? Calor é energia que passa de um corpo para o outro quando eles têm temperaturas diferentes. Tá? Enquanto que temperatura está relacionado com o movimento das moléculas. Tá? Como que passa o calor de um corpo para o outro? Vamos imaginar dois corpos, corpo A e corpo B. A temperatura do corpo A é maior que a temperatura do corpo B. Se eu colocar os dois corpos em contato, o corpo que tem maior temperatura, no caso que é o corpo A, vai ceder calor para o corpo que tem menor temperatura, que é o corpo B. Então o A cede calor e o B recebe. Temperatura é uma grandeza física na qual designa energia cinética. Então, quanto maior o movimento das moléculas, maior a agitação delas, maior é a temperatura do corpo. Vamos imaginar aqui uma vasilha, um líquido qualquer aqui, uma substância qualquer, vamos imaginar água. Se você... as moléculas da água têm movimento. Se você colocar aqui uma energia, vamos colocar uma chama aqui, o que vai acontecer com o movimento das moléculas? Vai aumentar a velocidade. Por sua vez, vai aumentar também a temperatura. Quanto maior o movimento das moléculas, maior a temperatura. Tá? Calor sensível. Calor sensível ou calor específico sensível é uma grandeza física que está relacionada com a variação da temperatura de um corpo. E a fórmula para calcular o calor sensível é essa daqui, Q igual a mc delta T. Então, calor sensível, quando tem variação de temperatura. Quando você fornece calor para uma substância ou retira, essa substância vai variar a sua temperatura. Aí, como que eu calculo a quantidade de calor que foi retirada ou fornecida? É essa formulinha aqui, QMC delta T. O que é aqui? Quantidade de calor sensível, que é dada em caloria ou joule. M é a massa do corpo, que é dada em grama ou em quilo. No caso, para usar essa fórmula, utiliza a massa em grama. O que é C? É o calor específico da substância, é uma propriedade da substância. Cada substância tem o seu calor específico. O que é o ΔT? Variação de temperatura. A temperatura, se for, por exemplo, de 10 para 15, ela variou de 5. Tá? Aqui tem uma observação. Para calcular o calor sensível, temos que saber o calor específico que varia em cada substância. Vamos lá. Calor sensível e calor latente. No calor latente, o estado físico da substância é modificado. Calor latente é quando o corpo está mudando de estado físico. Por exemplo, você fornece calor para a água, vai aumentando a temperatura. Quando chega a 100 graus, essa água começa a virar vapor. Aí, durante a mudança de fase, não muda a temperatura. Então, é chamado calor latente. Como que calcula? Q igual a ml, onde M é a massa e L é o calor latente da substância. Cada substância tem um calor latente dela próprio. Tá? Onde que a quantidade de calor, dada em caloria ou joule. Para usar essa fórmula, normalmente é caloria, quantidade de calor. O M é a massa, que é dada em grama ou quilo. E L é o calor latente, que é caloria por grama. Então vamos lá nas atividades que estão aí no trabalho de vocês. Dois corpos A e B são colocados em contato. Diga qual corpo cede e qual corpo recebe calor em cada caso. Na letra A, o A tem 30 graus Celsius e o B tem menos 30. Qual vai ceder, o A ou o B? Eu tenho que ver qual a temperatura que é maior. 30 graus é maior que 30 negativo. Então, quem vai ceder? O corpo A. O corpo A cede e o corpo B recebe calor. É a resposta, só isso. Tá? Na letra B, o A tem 20 negativo, né? A temperatura do corpo A é 20 graus negativo e B tem 0 graus. Qual que é maior, 0 ou menos 20? O 0 é maior que menos 20. Então, o B vai ceder e o A vai receber. O A tem 5, letra C. A temperatura do corpo A é 5 graus Celsius. Do corpo B é 5 graus Celsius também.
Então eles estão em equilíbrio térmico. Então não há troca de calor entre eles. Questão número 2. Qual a diferença entre calor sensível e calor latente? O calor sensível, isso aqui é a resposta, né? Vocês podem estar tirando a resposta daqui. O calor sensível ou calor específico sensível é uma grandeza física que está relacionada com a variação de temperatura de um corpo. No calor latente, aí o L chama de L, né? O estado físico da substância é modificado. No calor sensível ele permanece o mesmo. Outra diferença entre os dois é a respeito da temperatura, ou seja, o calor latente independe da temperatura do corpo, enquanto o calor sensível considera. Questão número 3. Sabemos que o gelo tem calor específico meio e a água tem calor específico 1, tá? É diferente do gelo da água. A água no estado líquido e o gelo também é água, mas no estado sólido. O calor latente de fusão da água é 80 calorias por grama e que a temperatura da água vale 0 graus Celsius. Calcula a quantidade de calor para. Letra A. Aumentar a temperatura de 100 gramas de gelo de menos 12 até 0. Então, o calor específico do gelo é meio. Então, anotei aqui. A variação da temperatura vai de menos 12 até 0. Então, a variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial. Então, seria 0 menos 12. Menos com menos dá mais. Então, o ΔT vai ser 12 graus positivos. Tá? A massa é 100. Como vai ter aumento da temperatura, vai de menos 12 para 0, a formulinha é essa daqui, que é mc ΔT. Tá? Então, a massa é 100, o calor específico é meio, ΔT é 12. Está aqui as informações. Isso daqui, multiplicando tudo isso, vai dar 600 calorias. É a questão número 3. Número 3, letra A. Né? A letra B. Para derreter o gelo. Agora, derreter o gelo já não é calor sensível mais, é calor latente. Você quer saber quando dá calor. Então, a formulinha muda. Agora, a formulinha é essa daqui, ó, Q igual a ml. A massa é 100 e o L é 80. Então, é só multiplicar 100 vezes 80. Dá 8.000 calorias, sabendo que 1 quilocaloria são 1.000 calorias. Então, essa resposta pode ser dada também, ao invés de caloria, em quilocaloria. 8.000 calorias são 8 quilocalorias. A letra C. Aumentar a temperatura da água de 0 até 55. Agora já virou água, vai fornecer calor para aumentar a temperatura. Então aqui já não tem mudança de fase, é calor sensível. Ele quer saber a quantidade de calor. Como é calor sensível, vou usar essa forma, QMC ΔT. A variação de temperatura vai ser de 0 até 50, vai variar de 0 até 55, vai variar 55. A massa é 100. O calor específico é 1 caloria por grau Celsius. Substituindo na fórmula, a massa é 100, o calor específico é 1 e a ΔT é 55. Multiplicando tudo isso dá 5.500 calorias. É a letra C. Questão número 4. Durante o eclipse, em uma das cidades na zona de totalidade, Criciúma, Santa Catarina, ocorreu uma queda de temperatura de 8 graus Celsius. Sabendo que o calor específico sensível da água é 1, quer saber a quantidade de calor liberada por 1.000 gramas de água, ao reduzir a temperatura de 8 em 8 calorias, em 8 graus Celsius. Quer saber a quantidade de calor em caloria. Tá? Então, ele quer saber a quantidade de calor. Ele tem a massa, 1.000 gramas. E a temperatura variou de 8 graus Celsius, né? Ela foi de 8 até 0. O valor absoluto é 8. E o calor específico é 1. Novamente, a gente vai utilizar essa formulinha aqui, QMC ΔT. A massa é 1.000, o calor específico é 1, ΔT é 8, que dá 8.000 calorias. A questão número 5 é o seguinte: uma fonte calorífera fornece calor continuamente à razão de 150 calorias por segundo a uma determinada massa de água. Se a temperatura da água aumenta de 20 graus
para 60 graus em 4 minutos. Sendo o calor específico sensível da água 1, pode concluir que a massa aquecida em gramas aí tem as alternativas. Bom, primeiro a gente vai ter que saber a quantidade de calor que esse corpo vai receber. A fonte fornece para ele 150 calorias em cada segundo. Mas não foi só em 1 segundo, foi em 4 minutos. 4 minutos são 240 segundos. Então, para ver a quantidade de calor, a gente vai fazer uma regrinha de 3. Tá? 150, está aqui a tabelinha. 150 calorias foi fornecida em 1 segundo. Agora, quantos segundos são? 4 minutos são 240 segundos. 240 segundos, quanto que eu vou receber? Q, tá? Regrinha de 3 direta. Então, vai ficar 150 sobre Q, tá aqui, ó. É igual a 1 sobre 240. Tirando o valor de Q aqui, vai dar 36 mil calorias. Então, é a quantidade de calor que a massa recebeu. Agora, quer saber qual foi a massa que recebeu essa caloria. Aí eu vou usar essa formulinha. Q igual a MC ΔT. Isolando o M, o C ΔT está multiplicando o M. Então, quando isola, ele vem dividindo. Então, vai ficar Q sobre C ΔT. O Q é o que a gente achou aqui. 36 mil calorias. O calor específico é calor específico da água, é 1. E a variação de temperatura é 40. Por que 40? Foi de 20 para 60. A variação seria 60 menos 20, 40. Dividindo 36 mil por 40 dá 900 gramas. Então a letra, marcando a alternativa aqui, seria a letra E. Né? Letra E. Ok, pessoal.